Você pode até duvidar agora, mas se você assistir esse vídeo até o final, você vai entender por que você vive cansada, se matando de trabalhar e esperando o grande mês, aquele que vai ser o salvador da sua vida, e esse mês nunca chega. Eu sei disso. Sabe por quê? Porque eu vivi exatamente esse mesmo ciclo que você. Eu ganhava R$3.500 e fui para um faturamento de R$100.000. Sabe o que mudou na minha vida? Nada. Eu continuei com o cartão estourado, cheio de dívida, devendo o banco, devendo as pessoas, precisando pedir cartão emprestado para fazer uma compra num valor mais alto, ou então eu tinha que pagar à vista. Meu carro estava com busca e apreensão e as parcelas do apartamento que eu morava todas atrasadas. Eu achava que quando eu ganhasse mais dinheiro, a minha vida ia se resolver. O problema da minha vida era o dinheiro. E aí eu passo a ganhar muito mais do que aquilo que eu já idealizei, e eu continuo nos mesmos problemas, no mesmo ciclo. Por quê? Porque o problema nunca foi o dinheiro. O problema sempre está na programação mental que a gente tem. E eu tinha uma programação mental, uma autoimagem de pobre, de escassa. E quando você tem uma programação mental de escassez, você vai agir como uma pessoa escassa, mesmo que você esteja em completa abundância ao seu redor. E talvez você esteja passando por esse exato problema, se matando de trabalhar, estudando, buscando técnicas, estratégias, vendendo, fazendo tudo aquilo que você pode para faturar mais. Porém, o dinheiro entra e daqui a pouco ele some. Você já tentou guardar, poupar, investir, economizar? Aliás, você passa o tempo todo economizando, eu tenho certeza, porque era isso que eu fazia. Com medo de gastar, com medo de comprar, com medo de faltar. E aí, sabe o que você faz? Você deposita toda a sua esperança em ganhar mais. Só que ganhar mais não vai resolver o seu problema. Se a sua mente estiver programada para viver no medo, na falta, na pobreza, na escassez, não importa quanto de dinheiro entre na sua conta, a sua mente vai fazer de tudo para que você continue vivendo no padrão de pobreza, de dívidas, de escassez. Enquanto você não mudar o seu padrão mental, você jamais vai mudar esse ciclo repetitivo de escassez. Nenhum valor que entrar na sua conta será suficiente, irá resolver os seus problemas de dinheiro. E para você descobrir se você tem um padrão mental de pobreza, eu separei 3 sinais invisíveis de que a sua mente está bloqueando a sua prosperidade. Mesmo que você ache que está fazendo tudo certo. Primeiro sinal, você sente culpa ao gastar com você mesma. Mesmo quando você pode, mesmo quando sobra um pouquinho. Esse comportamento mostra que a sua mente associa prazer à perda, e isso afasta o dinheiro de você. Segundo sinal, toda vez que entra um dinheiro extra, que você fatura mais, acontece alguma coisa e você precisa gastar. Acontece algum imprevisto. Alguém fica doente, alguma coisa no carro quebra, precisa trocar algum móvel da sua casa. Isso é um clássico comportamento de autossabotagem, aonde a sua mente cria mecanismos para você voltar para o padrão normal, que é a falta. Aliás, tem dinheiro sobrando ali. Esse não é o seu normal. Terceiro sinal, você sente que precisa merecer muito para ter alguma coisa. Então você trabalha muito, você trabalha feriado e vai e isso e aquilo para se sentir merecedora, porque eu suei, eu ralei, eu fiz por onde. Esse comportamento é a raiz da crença: o dinheiro é suado, o dinheiro é difícil, eu tenho que dar duro para conquistar. Enquanto essas crenças estiverem dominando a sua mente, você fica presa, estagnada em um ciclo de escassez, mesmo ganhando mais. Entra, mas a sua própria mente cria um mecanismo para ir embora, para te manter sempre presa nos mesmos padrões: dívidas, falta, preocupações,
e medos. Qual que foi a minha grande virada de chave? Porque era assim que eu vivia. Eu corria muito atrás de ganhar mais, e quando eu ganhava mais, a minha própria mente fazia com que eu perdesse esse dinheiro, com que esse dinheiro saísse, fosse embora. Só que era algo inconsciente, eu não percebia. E o que eu fazia? Trabalhava mais para conseguir mais e vivia nesse ciclo repetitivo e extremamente exaustivo. E as coisas de fato começaram a mudar para mim quando eu entendi que eu tinha crenças e que essas crenças elas controlavam o meu comportamento em relação ao dinheiro. E eu precisei treinar a minha mente para pensar de forma diferente, porque só quando eu passei a pensar de forma diferente, eu passei a me comportar de forma diferente em relação ao dinheiro. E para minha surpresa, além do dinheiro permanecer na minha mão, quando eu mudei as minhas crenças, ele passou a entrar por outras fontes de forma mais fluida. Eu passei a magnetizar o dinheiro ao invés de repelir, porque eu mudei a minha frequência, a forma com que eu me comportava, os pensamentos que eu tinha, os sentimentos que eu tinha sobre dinheiro. Quando a gente une pensamento, sentimento e ação, a gente tem uma frequência. Essa frequência, ela está ou agindo de forma negativa com relação ao dinheiro, ou agindo de forma positiva com relação ao dinheiro. E é isso que vai afastar, repelir ou atrair, magnetizar o dinheiro, fazer ele ficar na sua vida. E é exatamente isso que eu ensino hoje para as minhas alunas, porque essa é a verdadeira liberdade financeira. Não tem a ver com quanto você ganha, mas tem a ver com a sua frequência vibracional. É por isso que é tão dito aí que a riqueza começa na mente, de fato. Aquilo que você pensa, acredita sobre o dinheiro, sobre o trabalho, sobre prosperidade, sobre abundância, sobre as suas capacidades, todas essas coisas elas vão interferir diretamente no seu bolso e na forma que você se relaciona com o dinheiro. E o mais engraçado em toda essa história é que 99,9% das crenças que você tem sobre dinheiro não foram você que escolheu, mas são crenças que são passadas de geração em geração. Então, se esse vídeo ele fez sentido, ele ressoou com você, não é por acaso. A sua alma sente que é hora de quebrar esse ciclo, de passar a pensar, sentir, se comportar de forma diferente daquela que foi ensinada para você lá atrás, onde te disseram que dinheiro é sujo, que dinheiro é suado, que só quem se mata de trabalhar é que conquista alguma coisa na vida. E se você quiser dar esse próximo passo, aprender a como treinar a sua mente para fazer com que você se comporte como uma mulher rica e magnetize o dinheiro ao invés de repelir, eu criei um mini curso 100% gratuito. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você. E o que você vai aprender nesse mini curso é algo tão especial que pode te livrar de anos presa nesse ciclo repetitivo e invisível. Porque não é sobre ganhar mais, mas é sobre se tornar uma mulher que sabe controlar, administrar, magnetizar a energia do dinheiro. E eu tô aqui para te guiar nesse caminho justamente porque eu já passei por lá. Eu sei como é estar faturando bem, mas continuar se matando de trabalhar com nome sujo, cheia de dívida, com pessoas cobrando, com medo do dinheiro faltar, escondendo o carro para que não leve o carro embora. Eu sei o que é viver de aparências, mostrar para todo mundo que você está bem e por dentro está morrendo de medo de não ter dinheiro para pagar a conta de luz da sua casa. Tendo que pedir o cartão emprestado, passando por essa vergonha, por essa humilhação, sendo que as pessoas sabem que você ganha bem. Eu realmente espero que você assista ao mini curso e que você se dê a oportunidade de viver a sua nova versão. Um grande beijo! Até o próximo vídeo.